Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito. Não perca as contas! Hoje vamos para a aula número 9, parte 2, Hermenêutica Jurídica, a nossa penúltima aula do curso. Nessa aula vamos falar sobre vigência e conhecimento da lei, revogação, retroatividade, irretroatividade e ultratividade da lei. Tenha uma excelente aula, vamos lá! Bom, vamos começar a falar aqui inicialmente sobre a LINDB. LINDB nada mais é do que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela vai entrar no nosso ordenamento jurídico por meio do Decreto-Lei número 4.657/42, que vai tratar da disposição das normas introdutórias. O decreto ele tinha um nome específico. Era, na verdade, Lei de Introdução ao Código Civil, LIC, o qual possuía 19 artigos até abril de 2018, onde foram acrescentados mais artigos, 10, para ser mais específico. A Lei 12.376 de 2010, ela vai mudar o nome de LIC para LINDB, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas apenas o nome, o conteúdo em si permanecia o mesmo. Mas em abril de 2018, a Lei 13.655 vai incluir mais 10 artigos, passando de 20 para 30. Esses artigos que foram acrescentados, eles entram mais na questão mesmo do direito público, basicamente do direito administrativo. Então vamos tratar de forma mais específica dos artigos aí, primeiro ao 19. Então, o que nós temos na LINDB? O Brasil ele é adepto à escola Civil Law. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso direito civil, a nossa LINDB, ela vai ter origem no direito romano-germânico, que é chamado de lei primária. Tudo na LINDB é trabalhado através dessas normas. Então, nós vamos encontrar quais princípios na LINDB? O princípio da obrigatoriedade e continuidade das leis, por exemplo. Lá vai ficar claro que apenas o Estado pode criar leis. E também vai falar sobre a entrada das leis no ordenamento jurídico, como funciona, assim também como a sua saída, né, o seu fim. Não é admissível o descumprimento de uma regra com o suposto desconhecimento do seu conteúdo. A lei vai falar sobre isso. Ninguém, nem mesmo o judiciário, sequer qualquer pessoa pode alegar o desconhecimento da lei para descumpri-la. A LINDB vai falar também sobre o princípio da segurança jurídica, sobre o qual vamos falar aqui de forma mais específica. E o artigo 2º vai tratar especificamente sobre a continuidade das leis. Então, o artigo 2º vai dizer o seguinte: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Temos aqui o princípio da continuidade das leis. Então, basicamente, a LINDB vai ser chamada de a lei das leis, aquela lei que vai controlar o universo jurídico, o ordenamento jurídico. Como é que as leis entram em vigor? A partir de qual momento elas saem? Como é que se deve a sua aplicação no nosso ordenamento jurídico? Então, a LINDB vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Vamos começar então falando sobre vigência e conhecimento da lei. Bom, o que quer dizer vigência? De modo bastante amplo, vigência quer dizer o momento em que a lei está sendo aplicada, em que ela tem aplicação. Segundo o Caio Mário da Silva Pereira, as leis elas têm um ciclo vital. Elas nascem, são aplicadas, permanecem em vigor até que venha uma lei posterior que a revogue. Esses momentos eles vão corresponder à determinação do início de sua vigência, continuidade da sua vigência e cessação, que é quando a lei termina, acaba, totalmente ou parcialmente. Então, para uma lei entrar em vigor, o artigo 1º da LINDB nos diz isso, que, abre aspas,
salvo disposição contrária, ou seja, salvo alguma exceção, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, depois de publicada, no momento em que ela é publicada, ela ainda não está em vigor, porque é preciso um tempo hábil para que as instituições saibam que aquela lei existe e as próprias pessoas também saibam que aquela lei existe e possam cumpri-la de forma correta. Esse tempo, esse lapso de tempo entre a publicação e o momento em que ela começa a vigorar, em que ela tem a sua vigência e funcionamento, esse lapso, né, de 45 dias é chamado de vacatio legis. Vamos em frente. O direito intertemporal no contexto do sistema jurídico brasileiro. Veja bem, o princípio da segurança jurídica, sobre o qual vamos falar já daqui a algum tempo, ele pressupõe o quê? Que haja uma previsibilidade no sistema. É por isso que, para ter vigência, existe vamos dizer, a obrigatoriedade, né, de que as leis elas cumpram alguns princípios básicos fundamentais. Um deles é o princípio da obrigatoriedade das leis, artigo 3º da LINDB. Quer dizer o seguinte, esse princípio, uma vez em vigor, ela torna-se obrigatória para todos os seus destinatários. Então, esse é um primeiro princípio sobre o qual devemos prestar atenção. Para ter vigência, é preciso observar o princípio da obrigatoriedade das leis. De igual forma, para uma lei entrar em vigor, ela precisa ter atenção quanto ao princípio da continuidade das leis. Quer dizer o seguinte, isso aí está no artigo 2º da LINDB, tá? A partir da sua vigência, a lei ela tem eficácia contínua, ou seja, até que ela seja revogada, ela continua valendo. É preciso que uma outra lei, um outro dispositivo a revogue. Enquanto isso não acontecer, aquela lei tem validade plena. E é isso que dá segurança jurídica ao sistema, ao ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo. Vamos falar um pouco agora sobre revogação da lei. Quer dizer, um pouquinho antes da gente chegar na revogação da lei, queria só complementar com uma informação. Quando a gente fala sobre a vacatio legis, né, vamos nos aprofundar só um pouquinho mais. Em regra, em lei, a vacatio legis é o período de 45 dias. 45 dias para que, após publicada, a lei entre em vigor, ou seja, comece a surtir efeitos. Acontece que pode ser que, dependendo da complexidade da lei, ela pode demorar um pouco mais, mas isso tem que estar positivado, tem que estar lá na lei dizendo, ó, essa lei aqui em especial vai demorar um pouquinho mais para entrar em vigor. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Código do Processo Civil, que ele passou por um período bem mais longo do que 45 dias. Passou por um período de 1 ano de vacatio legis, até então ele ter vigência, a lei ter vigência. Então, ocasionalmente isso pode acontecer. Vamos aqui falar um pouquinho sobre revogação das leis. Ora, se as leis elas entram no sistema e elas têm um processo de continuidade dentro do sistema, vai haver também um determinado momento em que essa lei ela vai também reconhecer o seu final, ou seja, a sua revogação, que é quando ela não mais surte efeitos concretos. Ok? Então, existem algumas formas de revogação da lei. Vamos começar aqui com a revogação expressa. Você vai encontrar isso no artigo 2º, parágrafo 1º da LINDB. Na revogação expressa, ou por via direta, também é assim chamada, quer dizer o seguinte, quando uma lei nova, de forma taxativa, ou seja, está escrito lá dizendo que ela revoga a lei anterior, ou que ela vai apontar os dispositivos que ela pretende suprimir, então, ou a lei toda, ou esses dispositivos estão
revogados de forma expressa. É quando ela diz, ó, a lei passada, vamos chamar genericamente de lei A. A lei A está revogada, ou seja, ela falou ali na lei nova que a lei antiga está revogada, então nada mais dela vale. Ou ela pode revogar parágrafos, incisos, artigos específicos da lei antiga, ou seja, ela vai só cancelar, vamos dizer assim, partes específicas. Também temos a revogação tácita, que está no mesmo artigo e mesmo parágrafo da LINDB, artigo 2º, parágrafo 1º. Na revogação tácita, também chamada de indireta, acontece quando a lei posterior ela é incompatível com a anterior e não tem nenhuma disposição expressa no texto novo indicando isso. Ou seja, aquela lei nova, ela e a antiga, elas entram em choque. Então, vai valer a lei nova, mesmo que o texto dessa lei nova não diga de forma expressa, mas sim de forma tácita. Uma outra forma da gente falar sobre a revogação das leis é a chamada abrogação. O que é a abrogação? Também chamada de revogação total. Acontece quando a lei nova ela regula inteiramente a matéria da lei anterior, ou quando existe uma incompatibilidade explícita ou implícita entre as leis. Então, a norma anterior vai perder toda a sua eficácia. Foi o que aconteceu com o Código Civil de 1916, que foi completamente revogado pelo novo Código Civil. Temos também a derrogação. Diferentemente da abrogação, na derrogação nós temos uma revogação parcial. É quando torna sem efeito apenas uma parte da lei ou da norma, permanecendo em vigor todos os dispositivos que não foram modificados. Acontece, por exemplo, o artigo 2045 do Código Civil de 2002. Ele foi retomado, evidentemente que ele foi rearrumado dentro do novo texto, mas ele não foi, na verdade, contemplado no novo texto, porque houve uma revogação parcial, foi suprimida, foi retirada apenas essa parte, ok? Bom, há um princípio geral, a gente pode ver isso no artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, que vai falar sobre um fenômeno chamado de repristinação. Segundo esse artigo, há um princípio que vai afastar a possibilidade de uma restauração tácita. Esse fenômeno é chamado de repristinação. Então vamos tentar entender aqui. Repristinação é o restabelecimento da eficácia de uma lei anteriormente revogada. O termo vem aí do italiano, de ripristinare, ou seja, reconstituir, restituir ao valor, caráter ou estado primitivo. O que isso quer dizer? Se a gente tem uma lei A, aí veio uma lei B, essa lei B revogou a lei A, mais à frente veio uma lei C e revoga a lei B, isso quer dizer que a A volta a valer? Não. Isso seria repristinar. E a LINDB, ela afasta essa possibilidade como regra geral. Leis antigas, uma vez revogadas, não podem voltar a ter eficácia. É isso que nos fala o fenômeno da repristinação. No Brasil, não há repristinação ou restauração automática de uma lei velha. Só e apenas só se a lei nova disser isso de forma taxativa. E mesmo assim não vale para todos os casos. Vamos analisar um pouquinho mais à frente essas possibilidades. Tudo bem? Vamos falar agora sobre retroatividade, irretroatividade e ultraatividade das leis. Então, olha só. A gente entende, evidentemente, isso é bem claro, que a sociedade ela tem um caráter mutável. Ou seja, as leis elas refletem aquela sociedade do momento e pode ser que uma determinada lei antiga ela não reflita mais o caráter da sociedade.
Então, muitas vezes, pode acontecer um choque, um conflito entre leis novas e leis antigas. Isso é muito comum que aconteça. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre retroatividade. Retroatividade não é uma exceção dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ela não é a regra. Em casos específicos, as leis elas podem retroagir, certo? Ou seja, elas podem alcançar fenômenos que foram, enfim, que ocorreram fora do seu momento. Isso pode acontecer quando? Temos aqui dois casos bem clássicos. Um é o chamado abolitio criminis, que é quando uma lei nova ela não considera determinada atitude um crime, ou seja, era, mas na lei antiga e na lei nova não é considerado mais um crime. Então, o que acontece nesse caso, certo? Existe a hipótese de retroatividade, porque ela seria uma lei mais benéfica para a pessoa que está hoje. Então, se a lei de hoje ela ela não considera crime o que a lei antiga considerava como crime, então a gente vai usar, ou seja, esse fato antigo ele vai ser revisto agora pela ótica da lei nova. A lei nova ela vai retroagir até o momento em que a pessoa praticou o crime e vai dizer, ó, era crime, agora não é mais. Segunda possibilidade é a novatio legis in melius, que é quando essa lei nova é mais benéfica, mas ela não deixa de ser um crime. Então, continua sendo um crime, era na lei antiga e ainda é um crime na lei nova, só que ela prevê, por exemplo, uma sanção mais branda, ao invés de, vamos trabalhar com hipótese, ao invés de 10 anos que a pessoa passaria presa, digamos que a lei nova diz que vai baixar para 5 anos. E aí, nesse meio tempo, a pessoa já cumpriu 3, 4 anos, então faltaria só 1 ou 2 anos para ela restabelecer a sua liberdade. Então, essa é uma outra possibilidade da retroatividade das leis. Já a ultraatividade acontece quando uma lei é aplicada posteriormente ao fim da sua vigência. Isso é muito específico do Código Penal, direito de sucessões e contratos. Ou seja, aquela lei ela entrou em vigor no sistema jurídico muito antes de ser praticado o crime, a determinada conduta ilícita, ela perdeu já a sua vigência, mas se ela é mais benéfica para a pessoa, então ela pode voltar lá de trás para o momento em que foi feito, né, aquele julgamento e, de forma benéfica, diminuir, por exemplo, o tempo de prisão ou, enfim, até mesmo desconsiderar que era crime, agora seria não considerado mais um crime. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre cada um, agora mostrando sobre a perspectiva, por exemplo, da Constituição. No artigo 5º, nós temos aí dizendo de forma específica e taxativa, não poderá retroagir, a lei não poderá retroagir de modo a atingir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Guarda bem esses três nomes: direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vamos falar sobre eles já já. Então, o princípio da irretroatividade ele existe para quê? Para assegurar que o ordenamento jurídico continue um sistema confiável, previsível, que não fique mudando o tempo todo, a todo instante. Às vezes, a lei vai retroagir, mas em casos específicos, quando se entende que aplicar a lei atual vai trazer mais malefício do que benefício para aquela pessoa. Então, é o caso do Código Penal, que em instantes muito específicos vai dizer que isso pode acontecer, uma vez que você tem ali o cerceamento do bem jurídico mais forte entre todos, que é a segurança. Perdão, que é a liberdade. Então, a liberdade é um dos bens jurídicos mais fortes. Então, nessa possibilidade específica, as leis podem retroagir. A regra é não retroagir.
Muito bem, agora vamos falar sobre o direito adquirido. Acompanhe aí, ó, artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Então, vamos lá. O direito adquirido é aquele direito que a gente já falou sobre ele, né? Vou só relembrar. Aquele direito que já se incorporou ao patrimônio e à personalidade do titular. Pode ser exercido a qualquer momento, mas, para ser considerado direito adquirido, precisa preencher dois requisitos. Requisito 1 é a existência de um fato. B é a existência de uma norma que faça, de fato, aquele direito se originar. Enquanto você não tiver esses dois requisitos, não há direito adquirido, mas apenas expectativa de direito. Então, o direito adquirido vai funcionar como uma espécie de blindagem para que determinados direitos, determinados poderes conseguidos, né, pela sociedade não sejam desfeitos a qualquer momento por qualquer operador do direito de forma aleatória. Ou seja, você vai ter uma previsibilidade no sistema jurídico. E o ato jurídico perfeito? Vamos lá. Você vai encontrar no artigo 6º, parágrafo 1º da LINDB. O ato jurídico perfeito é aquele ato que já está consumado, de acordo com a norma vigente no tempo em que ele foi efetuado, cumpriu todas as formalidades exigidas pela lei e, por isso, ele não pode mais ser alterado pela existência de uma lei posterior. Então, aqui estamos falando da teoria dos atos jurídicos, né? Que tem que guardar aí, ó, atenção em relação à licitude do seu objeto, não pode ser algo ilícito, na forma prescrita e não defesa em lei. Temos que é um ato legitimamente praticado de acordo com as formalidades que foram postas. Tal ato não pode ser desfeito por uma lei nova. E por fim, vamos falar sobre a coisa julgada, artigo 6º, parágrafo 3º da sua Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. A coisa julgada é a decisão judicial da qual não cabe mais recurso, ou seja, ela transitou em julgado. Assim, uma lei nova, ela não vai poder alterar aquilo que já foi apreciado de forma definitiva pelo Poder Judiciário. Ou seja, foi cumprido todos os prazos, todos os recursos para aquela questão foram utilizados, acabaram-se todas as possibilidades dentro do ordenamento jurídico de se rever aquela decisão, então a decisão é considerada agora como coisa julgada. Então são esses três pilares que garantem a segurança jurídica. Nós temos o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Casos excepcionais, né, em que a lei vai retroagir. Lembra que eu falei? Ela vai alcançar um fenômeno bem anterior, né, a um crime, por exemplo, bem anterior à sua Constituição. Temos aí no direito penal, no artigo 2º, parágrafo único, que diz que se beneficiar o réu, se aquela lei mais antiga beneficiar, a lei posterior, se ela beneficiar, ela pode retroagir, como se ela voltasse no tempo para julgar novamente aquela atitude. Se for mais benéfica, se for maléfica, deixa como está. Também será usado para leis interpretativas. Digamos que uma interpretação nova refaça algum erro lógico ou algum erro interpretativo de uma lei antiga. Também ela pode retroagir. E vai acontecer também para leis abolitivas, que aí tem mais a ver com a questão política, não se enquadram na moldura tradicional das garantias do Estado de Direito. Uma diferença básica que a gente precisa deixar bem claro aqui, ó, aplicação imediata da lei. O que é a aplicação imediata da lei e o caráter retroativo? A lei retroativa, ela gera efeitos para o passado. As leis de aplicação imediata, elas geram efeitos para o presente e futuro. Então, cuidado para não confundir isso. Toda vez que retroage, a lei ela volta no tempo para julgar novamente, para rever novamente aquele caso. A aplicação imediata não, a partir do momento em que ela entra em vigor.
Então, hipótese de aplicação imediata da lei, as normas processuais. Então, nós temos prazos que podem ser refeitos, que podem ser que uma nova lei, por exemplo, uma nova mudança no Código de Processo Civil pode rever aqueles prazos. Então, quando vai entrar em vigor? De forma imediata. Assim também como as normas de ordem pública, que são as regras ligadas ao estado das pessoas, ordem econômica, política, salarial, concorrência, direito do consumidor e assim por diante. Então, elas começam a entrar em vigor naquele momento, de forma imediata. Claro, seguindo todo o processo que a gente já falou aqui. Vamos lá então resolver 2 exercícios sobre o assunto de hoje. Vamos lá, questão 1. Com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a opção correta. Letra A. Sempre que uma lei for revogada por outra lei e a lei revogadora também for revogada, a lei inicialmente revogada volta a ter vigência em um instituto jurídico denominado de ultratividade da lei. Letra B. Haverá repristinação quando uma norma revogada, mesmo tendo perdido a sua vigência, for aplicada para reger situações ocorridas à época de sua vigência. C. Denomina-se, vacatio legis, né? O espaço de tempo compreendido entre a data da publicação da lei e a data da sua revogação. Letra D. Uma norma jurídica pode ser expressa ou tacitamente revogada. Disse que há revogação expressa quando a lei nova declarar em seu texto o conteúdo da lei anterior que pretende revogar, enquanto que a revogação tácita ocorre sempre que houver incompatibilidade entre a lei nova e a antiga, pelo fato de a lei nova regular matéria tratada pela anterior. Dá um pause no vídeo, procura a resposta correta e já já eu volto com a resposta corretinha e os comentários. Vamos lá então. Questão 1, resposta correta, letra D. Uma norma jurídica pode ser expressa ou tácita, não é? Uma revogação expressa é quando a lei nova declara de forma expressa, escrita, não é? O que parágrafos dispositivos, artigos da lei anterior, ela não quer mais que tenham eficácia. E a tácita ocorre quando houver incompatibilidade, mas é uma incompatibilidade tão grande que nem precisa ser dita. Vamos analisar as outras opções. Letra A. Sempre que uma lei for revogada por outra lei e a lei revogadora também for revogada, a lei inicial volta a ter vigência. Isso é chamado de ultratividade da lei. Não, isso é chamado, na verdade, de repristinação, o que não é não é a regra no direito brasileiro, né? É uma exceção. Letra B. Haverá repristinação quando uma norma revogada, mesmo tendo perdido a sua vigência, for aplicada para reger situações ocorridas na época de sua vigência. Não, isso é a retroatividade. É quando a lei volta para aquele determinado ato para rever a sua condição. E a vacatio legis? É o tempo compreendido entre a data de publicação e a data da revogação? Não, não. E a gente vai ver isso melhor agora na questão 2, que é justamente sobre vacatio legis. Denomina-se vacatio legis, letra A, o período de tramitação da lei no Congresso Nacional. B, o instituto de direito não regulamentado por lei. C, o intervalo entre a data da publicação da lei e da sua entrada em vigor. D, a situação jurídica dos fatos regulamentados por lei revogada. Pause no vídeo e já já eu volto com a resposta e os comentários. Então, questão 2, denomina-se vacatio legis o intervalo entre a data da publicação da lei e da sua entrada em vigor, que pode ser, como regra, 45 dias, uma vez que não esteja expresso na nova lei esse tempo, né? Ou então, quando a lei disser, o tempo de vacatio legis vai ser de 1 ano, porque essa lei aqui, ela demanda bastante tempo para que todo o sistema jurídico entre em consonância, né? Entre ali em harmonia com ela.
mas a regra é 45 dias entre a data da publicação e a entrada em vigor. Tudo bem? Espero que você tenha gostado de mais essa aula. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!